Se tem uma pergunta que eu recebo toda semana é em relação ao Rider versus Visual Studio versus Visual Studio Code. Vocês me perguntam com uma certa frequência por que eu uso o Rider, né? Por que eu tenho utilizado o Rider nas últimas aulas aqui do Balta, nos vídeos aqui do YouTube, qual que é a diferença dele para o Visual Studio, qual que é a diferença dele para o Visual Studio Code, né? Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui para mostrar para vocês aqui na prática, né, a diferença. Eu vou alternar entre 3, na verdade 4 ideias aqui, tem mais uma que eu gosto também. Vou mostrar para vocês a diferença de ideia, editor de código, para que vocês possam tomar a decisão de vocês aí e escolher a melhor opção possível. Eu sou o André Baltieri, o Balta, 9 vezes Microsoft MVP. Se está conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Isso ajuda muito o nosso trabalho mesmo. E agora bora lá escolher entre os 3, Rider, Visual Studio Code e um quarto item aí que não sei se vocês consideraram, mas eu considero um cara muito bacana. Bom, pessoal, primeiro, né, para começar aqui, eu vou falar um pouco sobre o Rider, tá? O Rider, ele tá aberto aqui na minha tela. Ele é uma IDE, tá? Então, qual que é a diferença de editor de código e IDE? Tá? Uma IDE é muito mais completa, ela tem muito mais recursos de debug, provavelmente tem N recursos o Rider já está mostrando aqui, né? Base de dados, execução de testes de unidade, acompanhamento, é uma ferramenta muito mais completa. Controle de versão, trabalho em equipe, compartilhamento de código quase que em tempo real, aí, ferramentas de Azure. Não que o Visual Studio Code não tenha isso, mas esse conceito de IDE, né, de ambiente integrado de desenvolvimento, ele é um conceito muito mais abrangente, então tem muito mais coisas. Consequentemente, eles são mais pesados. Então o Visual Studio, né, que a gente usa aí, seja qualquer versão Community, Enterprise, Professional, ou Rider, eles sempre vão ser mais pesados que o Visual Studio Code, tá? Embora você possa colocar muitas extensões no Visual Studio Code, eu sou um pouco contra isso às vezes, né? Eu pondero as extensões que eu uso, eu vou mostrar as extensões que eu uso aqui também, tá? Mas essa é basicamente a diferença aí. O Visual Studio ele é só um editor de código, tá? Muito poderoso, por sinal, dá para fazer muita coisa dentro dele, só que as IDEs, elas tendem a ser mais completas, mais robustas, mais pesadas e elas têm um custo. Bom, para abrir o caminho aqui, falar sobre o Rider, que está na minha tela, eu gosto bastante dessa IDE aqui. Ela é uma IDE da JetBrains, então se você está chegando agora aí, não conhece tanto a JetBrains está há um bom tempo no mercado e ela tem, para mim, o melhor plugin, né, para Visual Studio, que é o ReSharper, que já vem integrado no Rider. Então, se você está buscando produtividade, eu acho que o Rider é um dos caras excelentes para isso, tá? Então, ele tem aqui do lado o inspetor de Intermediate Language, ele tem inspetor de memória, .trace, vários itens aqui que ele já fornece como extensão no Visual Studio, já vem nativo no Rider. Tem a parte de base de dados, então você consegue conectar na sua base de dados aqui dentro, fazer suas queries aqui por dentro. Ele já tem a leitura de código SQL, então quando você interpola uma SQL com código C#, ele é muito bom para isso, tá? Já tem toda a parte de unit test, cobertura de código, tem a parte, o Explorer, nossa, também não tem Explorer, né? É o que faltava. Mas tem integração com Azure, tem integração com versão de controller, tem integração com NuGet, tem um terminal integrado, tá? Eu gosto bastante disso. Um outro diferencial muito grande do Rider para mim, além do ReSharper, que eu já falei aqui que eu adoro, é que ele roda multiplataforma. Ele é multiplataforma e é a mesma interface. Então, quando eu for para o Linux, eu uso Ubuntu, e é a mesma interface lá, eu uso o Mac, é a mesma interface, eu uso o Windows, é a mesma interface. Então, essa é uma das vantagens e um dos motivos que eu gosto dele, né? Então, tá tudo integrado e é tudo da mesma forma. Eu não preciso modificar nada do meu workflow. Eu acho que é muito bacana nesse ponto. Eu também acho ele bem leve para rodar, tá? Bem leve não. É uma IDE, ele é pesado, mas em comparação às versões antigas do Visual Studio, 2019, por exemplo, o Rider já era 64 bits há um bom tempo, então ele já suporta projetos grandes, né? Já tem esse suporte e eu acho ele ainda mais leve que o Visual Studio, principalmente o Visual Studio com o ReSharper. Quando você instala o ReSharper no Visual Studio, na minha máquina, pelo menos, ele dá uma sentada, tá? Então, eu acho que esse é um ponto positivo aqui para o ReSharper, tá bom?
Em todas as minhas IDEs barra editores de código aqui, eu não uso muita coisa, eu não tenho muita coisa instalada, eu procuro usar o máximo nativo possível, igual testes, eu uso MS Testes em vez de XUnit e qualquer coisa do tipo, né? Já tem integração nativa, eu acho muito mais fácil. Se eu vier aqui em File Settings, tá? Tem alguns plugins, a aparência, vocês vão ver que eu vou manter quase sempre a mesma aparência, tá? Então eu uso esse OneDark Vivid aqui, tá? O tema OneDark é meu preferido, quase todo lugar que eu vou eu uso ele, sempre que possível, tá? Nas fontes, tá? Deixa eu pegar aqui o editor fonte, eu uso sempre o Fira Code, sempre que possível, e eu habilito as ligaduras aqui. Então, o igual maior, né? Ele fica a setinha para frente, ele vai ficar aqui, deixa eu ver se está aqui as ligaduras, não tá. Deixa eu colocar aqui para vocês verem, ele vai fazer isso daqui, ó, esse símbolo aqui, quando você colocar o diferente, ele vai colocar o diferente, tá? Então, essas são as ligaduras da fonte aí. Eu gosto disso, tá? É simplesmente firula, mas particularmente eu acho legal, tá bom? Ainda nas settings aqui, nos plugins, eu uso o Application Insights Debugger, que é um do Azure, uso o plugin do Azure Toolkit, uso o OneDark Theme e uso o Structured Log, tá? Que é próprio da Microsoft.NET aqui. Depois, estas eu tenho Database Tools para SQL, eu uso o SQL Server SQLite aqui. De deployment, eu tenho o Docker, que eu uso normal. O FTP e o Vagrant ele já traz automaticamente, tá? E o resto aqui, HTML e XML, ele traz tudo nativo, tá? O único que eu não uso nada além do que está nativo. Tudo que está aqui ele já trouxe para mim, tá? Então, tudo que vem aqui já é nativo. Esses daqui são só os que eu fiz download adicional, tá? São só esses 4 aqui. O único plugin que eu sinto falta aqui é o Rainbow Identity, que eu vou mostrar depois para vocês no Visual Studio Code / Visual Studio, tá? Então, esses são os pontos que me fazem usar o Rider hoje. É uma interface que eu acho que é mais leve que o Visual Studio, no meu caso. Eu consigo rodar ele em Windows, Mac e Linux com a mesma interface, então para dar aulas, para ensinar, é sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma, é mais fácil. Ele já vem com o ReSharper integrado. Eu tenho a licença dele por ser Microsoft MVP, eles têm um convênio com a Microsoft, então a gente tem a licença de MVP, mas eu não acho a licença dele tão cara, tá? Acho que é $169, mais ou menos, por usuário. Depois eu vou pôr aí no vídeo e vou deixar um link na descrição, caso vocês queiram comprar ele. Mas é paga e ele é uma IDE. E agora, movendo aqui para o Visual Studio, uma outra coisa que eu lembrei do Rider é que ele roda full screen, tá? Eu trabalho com múltiplos desktops aqui, tanto no Windows, quanto Mac, quanto Linux. E uma coisa que eu gosto é ficar alternando, eu não trabalho com 2 monitores, eu trabalho com um monitor só e eu uso o botãozinho do mouse aqui, ó, esse botãozinho do mouse, para alternar entre desktops, tá? E no caso do Visual Studio aqui, ele não tem um modo full screen tão bom quanto o do Rider. Ele tem um modo full screen, mas ele basicamente dá full screen só no texto aqui, tá? O Rider, ele some com essa barra aqui debaixo do Windows. É detalhe besta, mas são detalhes que eu gosto, tá? Bom, o Visual Studio, ele é uma IDE também, assim como o Rider, então ele vai usar mais memória do seu computador, ele precisa de uma máquina mais potente, tá? E, obviamente, ele vai ser muito mais potente que o Visual Studio Code, tá? Principalmente para trabalhar com o MAUI, que vocês estão vendo na tela aí, com desenvolvimento móvel, com Blazor, até com algumas coisas do ASP.NET que envolvem Razor, tá? O ASP.NET / Blazor trabalha muito bem no Rider. Tá? O MAUI, eu não sei se eu não peguei a versão correta do Rider ainda, mas ele não tá tão legal no Rider ainda, então eu prefiro trabalhar com ele no Visual Studio, tá? E tem algumas coisas no Visual Studio que eu gosto também para trabalhar com desenvolvimento móvel, que é você ter o Remote Debugging, eu consigo, por exemplo, ligar meu Mac, que está aqui atrás, e fazer o debug, né, do iOS, ter um emulador do iOS aqui nativamente, ou fazer o deployment do código, né, no meu próprio iOS direto do Windows, né, sem precisar tá do lado do meu iOS ali. Então eu acho isso muito bacana, tá? Dentro do Visual Studio aqui, o que eu uso? Se vocês olharem, o tema é o mesmo. Eu também uso o mesmo tema aqui, que tá no Rider, né? Eu uso, cadê o meu instalado? Tá? O OneDark Pro, que vocês viram lá, tá bom? Eu uso aqui o resto de pacotes que são nativos do próprio Visual Studio. Eu uso a fonte Fira Code também, com ligaduras aqui,
mesmo esquema do Rider. E o único plugin a mais que eu uso aqui é o ReSharper, porque o ReSharper é uma extensão aqui para o Visual Studio, não vem nativo do Visual Studio, você tem que instalar por fora, e é da JetBrains, mas funciona perfeitamente. Todos os recursos que tem no Rider do C Sharp tem aqui no Visual Studio, pelo menos todos os que eu uso. E tem uma outra extensão aqui que eu gosto muito, que é essa Ident Rainbow, tá? Então essa Ident Rainbow aqui, ela faz essa indentação por cor aqui. Então eu consigo ver aqui, por exemplo, o que está amarelo, o que está verde, né? Então ele mostra essa indentação assim. Às vezes quando o código está pequeno aqui, o código está extremamente grande porque eu estou focando em gravar, em vocês entenderem bem o código. Mas no dia a dia eu diminuo esse código aqui. Essa é a minha máquina principal. Até, aliás, se vocês quiserem que fale um pouco sobre hardware aqui, máquinas que eu uso, deixem nos comentários aí, mostrar todo o setup que eu tenho aqui. Mas enfim, essa aqui, quando o código está menor, eu acho que fica muito fácil de ver, então ele deixa um pouco mais colorido aí, mas ele facilita muito a leitura, tá? Eu também configuro aqui as coisas para a esquerda, né? Então, por padrão, o Visual Studio traz à direita, eu gosto ali para a esquerda um pouco mais. Coisinhas poucas diferentes aqui. E eu acho que o Visual Studio para trabalhar, por exemplo, com o XAML, ele é fantástico, tá? Então, esse daqui já é o Visual Studio 2022 Preview, tá? Então, é uma versão Preview do 2022, da última versão que tem. Já está suportando .NET 7, fazendo algumas coisas ali com o MAUI. Tem os recursos novos de Hot Reload aqui, do MAUI, que eu acho que é sensacional também, né? Você vai alternando o XAML aqui, ele já vai aparecendo na tela. É muito bacana. Eu acho a parte de debug aqui no Visual Studio, assim como no Rider, excelentes, excepcionais. Inclusive o Visual Studio tem também recursos de trace de memória, então você consegue ver quanto de memória que sua aplicação está consumindo. Isso é muito legal. Então ele é muito rico nessa parte. E eu acho que essa versão Windows não perde em nada para a versão do Rider. Então, dependendo de onde você está trabalhando, né, você vai ter a licença do Visual Studio, porque a Microsoft tem muito convênio com empresas, né? Então, muito provavelmente você vai achar uma licença aí. E o Visual Studio, ele tem uma licença chamada de Community também. O Rider, ele tem uma licença para estudantes, mas particularmente eu não sei como funciona, mas o Visual Studio, esse que eu estou usando aqui, é uma versão gratuita, que é o Community. Tá? Ela tem alguns poréns ali, então se sua empresa faturar acima de tantos milhões, você não pode usar o Community, etc. Mas, de novo, vale a pena dar uma olhada no contrato e se você passar desses valores do contrato, realmente é sacanagem não pagar por uma IDE, porque daí você está ganhando muita grana e é milhões em dólares, né? Mas, enfim, essa eu acho uma ideia super completa. Vocês viram que eu tenho as duas aqui na máquina e quando eu estou trabalhando com MAUI, prefiro trabalhar aqui. Quando eu estou trabalhando com ASP.NET Backend, gosto muito de trabalhar com Rider. Algumas indentações ali do Razor, às vezes, eu abro no Visual Studio também para ter uma segunda opinião, né? Quando você dá um Ctrl+KD ali para indentar o código Razor do ASP.NET no Rider, às vezes ele quebra umas linhas estranhas ali para mim, tá? Não consegui configurar isso 100% ainda, então, às vezes eu abro por aqui. Mas são duas ferramentas numa esfera sensacional e que dificilmente você vai perder em uma e outra. Agora, o Visual Studio, ele tem, para mim, um defeito que é não ter o suporte a Linux. Então, você não tem Visual Studio para Linux ainda, tá? Não sei se no futuro próximo teremos, mas até a gravação desse vídeo não tem um Visual Studio para Linux. Particularmente, eu sinto falta. E o Visual Studio para Mac não é a mesma interface. O Visual Studio para Mac está chegando na versão 2022 também, mas está atrás dessa versão aqui do Visual Studio. Essa versão já é 64 bits, ela já está muito mais otimizada. Se você usar o Visual Studio 2022 perto do 2019, é um ganho incrível de performance. Mas no Mac, eu não curto o Visual Studio for Mac. Tá? Sinceramente, eu acho que ainda falta muita coisa lá. Eu não sei se eu não acostumei, se eu esperava que fosse muito próximo aqui do Visual Studio, mas no Mac eu acho que ele falta algumas coisas ainda. A própria, não sei, o próprio desenho da IDE, a própria experiência inicial ali, particularmente, eu não gosto, tá? Eles estão remodelando o Visual Studio 2022 para Mac, tá recebendo toda a interface nativa, já tem suporte para M1, tá ficando sensacional. Mas hoje o que a gente tem, né, essa versão está em preview, hoje o que a gente tem, particularmente, eu não gosto muito. Eu prefiro muito mais o Visual Studio para Windows. Como não tem para Linux, não tem como efeito de comparação, e eu acho que o Rider ganha nesse ponto aí. Ele tem a mesma interface para as três plataformas. Se você for usar o Visual Studio for Mac,
né, que é um produto diferente ali, você vai ver que as coisas são bem diferentes e acho que faz muito sentido também por conta de ter algo um pouco mais próximo do Xcode, de quem já trabalha com Apple ali, né? Não sei se faz sentido levar parte desse ecossistema Windows para lá, mas como eu sempre trabalhei no ecossistema Windows aqui com o Visual Studio, né? Quando eu fui para a Apple, trabalhar na Apple, eu trabalhei inicialmente com Brackets, que era um editor antigo, com Atom, né? Mas era sempre editor de código, nunca era Visual Studio, né? Nunca era IDE assim. Pouco com Xcode, então eu acabo sentindo um pouco disso daí, tá? Mas, de novo, isso aí talvez seja até um preconceito meu. Vale muito a pena se levar em conta, vale a pena você testar o produto, tá? Tem a versão Community também, que você pode instalar de graça no seu Mac. Quase para fechar aqui essa batalha de IDEs, a gente tem o Visual Studio Code, tá? O Visual Studio Code eu posso vir aqui e rodar ele no modo full screen legalzinho também, uma coisa que eu gosto. E o Visual Studio Code, diferente do Visual Studio e do Rider, ele é um editor de código, o que significa que ele é muito mais leve para a máquina. Você com certeza vai sentir isso, a não ser que você tenha uma máquina muito poderosa, que não é o meu caso aqui. Notebook para mim é para portabilidade, mas esse cara aqui, ele é um editor fantástico, tá? Então o Visual Studio Code já é um dos editores padrão aí para quem trabalha com front-end e até com back-end, com N outras linguagens, tá? Eu acho que ele só perde em relação, assim, um debug muito mais otimizado, um stack trace, uma visualização de memória, quanto que o app está consumindo, que isso aí teria que, de fato, ser uma IDE mesmo, para você ter todo esse poder lá dentro. Um outro ponto também que falta para mim aqui dentro do Visual Studio Code, pelo menos para back-end mais sério, é o ReSharper. Particularmente eu gosto bastante, vocês sabem disso, né? Quem acompanha os cursos, os vídeos aqui, vê que o tempo todo eu estou no Alt, Shift Enter, Alt Enter ali, só jogando os atalhos ali do ReSharper, que eu gosto bastante. Mas para trabalhar com front-end, JavaScript ou TypeScript, infelizmente, nada bate o Visual Studio Code, tá? Embora eu trabalhe com Visual Studio e com Rider para back-end, ASP.NET, Blazor, MAUI, tá? Quando eu falo de JavaScript, TypeScript, eu vou para o Visual Studio Code correndo na hora, porque é o editor que eu acho que mais tem esse tipo de suporte. Parece que casa muito bem com ele, ele trabalha muito bem, tem muitos plugins, muitas extensões aqui para ele, e ele é muito mais leve, então sempre que eu posso, eu opto por ele. Eu também deixo sempre o Visual Studio Code instalado em todas as máquinas que eu tenho, porque eventualmente eu preciso editar um arquivo de uma forma rápida, preciso abrir alguma coisa mais pontual ali, e eu não quero carregar uma IDE para fazer isso. Eu posso vir pelo Visual Studio Code, abrir esse projeto e já ter um suporte inicial para C# aí que é muito bacana, embora não seja tão bom quanto o do Visual Studio /Rider, mas eu já tenho um suporte inicial e é muito mais rápido, muito mais efetivo. Vocês notaram também, aqui eu uso o mesmo tema, tá? Então estou usando o tema One Dark Pro, tá? O Atom One Light e Atom One Dark, tá bom? E aqui eu uso as extensões do .NET, que estão aqui, as extensões do Azure, então Azure Data Studio, Data Workspace, etc., para acesso a dados, banco SQL Server, extensão do Docker, tá? Tem um tema aqui do GitHub que é muito bacana também, mas eu gosto mais do Atom One Dark, que é o que está atual. Tem Jupyter Notebooks aqui, que são aqueles notebooks interativos, né? Aqueles notas interativas aí. A configuração remota, porque eu rodo muita coisa aqui, né? O Docker via WSL aqui. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui passando para vocês também. Ou na descrição desse vídeo aqui. Tá? Então, uso WSL, tem tema do Slack. Temas eu testo bastante, tá? SQL Server, suporte para Svelte. Quem não testou Svelte ainda vale a pena. É um baita de um framework legal, tá? Visual Studio IntelliCode, tá? IntelliSense aí assistido por IA, que é do Visual Studio, Copilot e algumas outras coisas, tá? Os ícones do Visual Studio com VS Code Icons, que eu mostro também, vou deixar um link aqui na descrição para instalação e configuração do Visual Studio Code, que eu coloco. Algumas ferramentas do Azure aqui, alguns pacotes do Azure para as contas que eu mais trabalho. Uns Beautifies aqui para CSS, para identar CSS, LESS e SCSS. Particularmente, o que eu mais gosto é desse Beautify aqui, tá? Tem um outro pacote que eu uso bastante, que é o Better SEO, para Search Engine Optimization. C#, pacotinho do C#
fantástico, tá? Com o OmniSharp, o Dart, vocês já me acompanham, sabem que eu gosto bastante do Dart e do Flutter, né? Tá aqui. O ESLint, para quem trabalha com JavaScript não pode faltar. GitHub Copilot, que eu tô testando também, tá bem legal. E o Ident Rainbow, que eu mostrei para vocês lá no Visual Studio, é o mesmo pacote aqui, funciona para o Visual Studio Code também, tá? Depois tem algumas outras coisas aqui que eu não uso tanto, suporte ao Blazor, suporte a PowerShell, suporte a SQLite, Stream Deck, para quem usa Stream Deck aí, aquela da El Gato que eu tenho aqui do lado. Tem um pacote aqui também que eu acho bem legal, que é o Thunder Client. Particularmente eu uso o Postman, eu sou muito acostumado com o Postman, mas esse daqui é um REST Client que roda dentro do Visual Studio Code, é muito legal. E o Uno Plataforma eu recomendo que todo mundo dê uma olhada, porque esse projeto é muito legal, para você escrever aplicações multiplataformas, também assim como a gente tem com o Maui, só que esse daqui é um outro framework, tá bom? Então essas são os pacotes que eu uso, as extensões que eu tenho dentro do meu Visual Studio Code, tá? Eu também uso a mesma fonte, que é o Fira, Fira Code aqui, e uso ligaduras habilitadas também, que é algo que eu gosto, vocês já devem ter percebido. E isso fecha aqui esse ecossistema, né? Essa parte do Visual Studio Code aqui, que particularmente, falei para vocês aí, é um cara que eu gosto bastante, que eu uso bastante e que eu acho bastante leve. E se você ficou nesse vídeo até agora, vem o quarto editor aqui, tá? Que na verdade é uma extensão só do terceiro, que é o Visual Studio Code, e que é um cara que eu acho sensacional. Então, meu notebook aqui, ele é bem portátil, mas ele funciona tudo, funciona o Docker, funciona o SQL Server, funciona o Visual Studio Code, Visual Studio, Rider, bacana. Porém, muitas vezes eu não tô aqui dentro de casa e às vezes eu tô com um telefone e tem um recurso muito legal nos aparelhos da Samsung, que é o DeX, que permite que você conecte seu telefone, por exemplo, na TV, conecta um mouse e um teclado e ele traz uma experiência muito próxima do desktop para você. Lógico que com as limitações, porque você está rodando direto no celular, mas é um cara bem legal. Se vocês quiserem um review sobre o DeX, coloca aqui, inclusive dá para rodar Linux dentro do DeX. É bem legal. Diversas vezes eu tô em casa, por exemplo, e não tô com o computador próximo, ou às vezes eu esqueci o computador aqui no escritório, né? Ficou aqui para gravar, fica aquela bagunça durante as lives aí. Tô só com o telefone, preciso fazer algum ajuste, alguma coisa rápida. O que eu faço? Eu conecto na TV, conecto meu mouse e teclado. Qualquer repositório que você acesse aqui no GitHub, quando você vier aqui em Code, você vai ter uma opção aqui, tá? Chamada de Code Spaces, tá? Esse Code Spaces aqui nada mais é do que o Visual Studio rodando dentro do seu browser, tá? Então olha que legal, ele traz aqui, ó, New Cloud Editing, e você consegue começar a editar esse código dentro do Visual Studio no seu browser. Por que isso é tão legal? Porque você pode fazer isso de um telefone, você pode fazer isso de um iPad, você pode fazer isso de qualquer dispositivo que tenha um browser instalado, tá? Um Google Chrome da vida, por exemplo. Então, ó, no caso, eu cliquei aqui no Code Space, eu não tinha nenhum, eu vou abrir esse Code Space aqui, cliquei para abrir no desktop. Se você clicar para abrir no desktop, ele já abre o Visual Studio Code no desktop, mas eu quero abrir ele aqui, ó, esse Code Space, dentro do browser, tá? Então, ele está abrindo aqui, está conectando, tá? E aqui, ó, eu tô dentro de um Google Chrome, eu não tô no meu desktop, tá? Então, ele carrega, inclusive, algumas extensões que você tem aqui, ó. Então ele já tem a abinha de extensões aqui. Você pode tentar carregar algumas extensões. Vê que os ícones aqui ele já carregou, né? Carregou os ícones do C Sharp, do RSS. Pegou errado ali, mas tudo bem. Tá? São os itens que eu já tenho aqui. Aqui embaixo, ó, nos Code Spaces, no Workspace, ele já trouxe um terminal. E eu consigo executar aqui nesse terminal, por exemplo, ls, comandos Linux /Unix aqui dentro, tá? Ele já tem o .NET aqui, tá? Então já está rodando aqui, por exemplo, a versão 6.02 estável do .NET. Ele pegou isso direto do nosso projeto aqui, né? Já identificou que é um projeto .NET C Sharp. E se eu vier aqui nesse programa aqui, eu tenho de fato o Visual Studio Code rodando aqui, o que é muito legal, né? Então, se eu vier aqui é um console.writeline, tá? User. E ele traz todo o IntelliSense aqui, ó, tracker. Tá? Created at. Tá bom? Então ele tem todo IntelliSense, consegue fazer debugging, algumas coisas aqui. Ele não é tão completo quanto o do desktop, mas se você precisa fazer alguma coisa mais urgente, você não está com acesso
ao laptop, ele é um cara sensacional que você pode configurar ali, tá? Espero que no futuro a gente não precise de uma máquina tão poderosa assim, consiga trabalhar tudo direto na nuvem, remotamente. Você não precisa se preocupar com segurança local, né? Com nada que fique na sua máquina, afinal vai estar tudo na nuvem, tá? Mas por hoje, esse cara aqui é muito bacana, ele quebra muito um galho pra gente. E é a quarta recomendação que eu dou aqui para vocês. Utilizem o CodeSpace, né? Façam uso do CodeSpace aí, porque é muito bacana. Inclusive, se você tem essa situação parecida com a minha, que às vezes você precisa conectar, não está com o computador perto, quer conectar direto do telefone, na televisão, em qualquer lugar que seja, você pode usar o CodeSpace, ele vai quebrar um galhão seu. Muito bem, então, pessoal, fechei até o laptop aqui porque eu falei bastante nesse vídeo, mas tinha muita coisa para falar aqui, tanto do Visual Studio, quanto do Rider, quanto do VS Code, quanto do CodeSpaces aí para vocês, né? Eu espero que eu tenha feito um overview bacana aí para sanar algumas dúvidas de vocês. Eu sei que ainda vão surgir muitas dúvidas, mas os comentários estão aqui para isso. Você pode entrar aqui nos comentários, deixar seu comentário aí, defender a sua ideia favorita. Vamos ver quem ganha, se é Rider, se é Visual Studio, se é Visual Studio Code ou se é CodeSpaces, né? Deixa aí no comentário pra gente saber, tá bom? Então, espero de coração que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se está aqui até agora, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar para ajudar esse canal. E um abraço e até o próximo vídeo.